Capítulo 12. Perigo repentino. Não temos mais lâmpadas elétricas, disse Saul Badum. Quando a televisão terminar, vamos para a cama. E se desligarmos a televisão, não haverá luz alguma, disse Jasper Badum. Bem, desligue o som, de qualquer maneira, disse Cruella, com raiva. Jasper fez o que lhe foi dito, e as pequenas figuras que se moviam na tela ficaram subitamente sem voz. O Cadpig latiu indignado. Mrs., que estava agachada no meio de sua família, instantaneamente a silenciou. Pongo, também agachado, preparou-se para atacar Cruella caso ela atacasse algum filhote. Mas ela mal parecia notar qualquer um deles. Aqueles que estavam perto dela recuaram quando ela entrou na sala. Tenho um trabalho para vocês, rapazes, disse ela aos Baduns. Os filhotes devem ser mortos esta noite, cada um deles. Os Baduns ficaram boquiabertos com ela. Mas eles ainda não são grandes o suficiente para serem transformados em casacos de pele, disse Saul. Os maiores são, e os pequenos podem ser transformados em luvas. De qualquer forma, eles têm que morrer, antes que alguém os encontre. Tem havido tanta coisa nos jornais sobre os cães dos Dearlis. Toda a Inglaterra está à caça de dálmatas. Mas como alguém poderia encontrá-los aqui? Disse Jasper Badum. Por que eles não podem simplesmente continuar, crescendo cada vez mais? É muito arriscado, disse Cruella. Alguém pode ouvi-los latindo e contar à polícia. Meu marido vai enviar as peles para o exterior, exceto as que guardo para meu próprio casaco. Vou tê-lo reversível, cordeiro persa de um lado e cachorro dálmata do outro, e usar o cachorro dentro até que as pessoas se esqueçam dos filhotes dos Dearly. Quando isso acontecer, recolherei outro lote e começaremos nossa fazenda de peles de dálmatas novamente. Mas esse lote deve ser eliminado. Rapidamente. Como? Disseram os Baduns, ambos juntos, como quiser. Envenene-os, afogue-os, bata na cabeça deles. Você tem clorofórmio na despensa? Nem uma gota, disse Saul Badum. E nada de éter também. Não podemos nos dar ao luxo de luxos, rosnou Jasper Badum. Afogue-os, então. Os cães sabem nadar, disse Saul Badum. De qualquer forma, o lago tem menos de 30 centímetros de profundidade. Então você deve bater na cabeça deles, disse Cruella. Saul Badum ficou pálido. O quê? Bater na cabeça de 97 filhotes? Ele disse, trêmulo. Não conseguimos. Tenha piedade, senhora de Vil. Estaríamos exaustos. Escute, disse Cruella de Vil. Não me importa como você mata os pequenos animais. Pendure-os, sufoque-os, jogue-os do telhado. Meu Deus, há dezenas de maneiras adoráveis. Eu só queria ter tempo para fazer o trabalho sozinho. Você não poderia arranjar tempo, senhora de Vil? Disse Jasper. Você faria isso tão lindamente, seria um prazer assistir você. Cruella balançou a cabeça. Tenho que voltar para Londres. Então um olhar diabólico surgiu em seus olhos. Aqui está uma ideia para você. Cale-os sem comida e então eles se matarão. Mas eles fariam um barulho horrível sobre isso, disse Saul Badum. Nunca seríamos capazes de ouvir a televisão. Além disso, eles danificariam a pele um do outro, disse Cruella. Isso arruinaria o valor deles. Você deve matá-los com cuidado. Então você pode começar a esfolar. Mas não podemos esfolá-los. Lamentou Jasper.
Não sabemos como. Meu marido vai te mostrar, disse Cruella. Nós dois iremos até lá amanhã à noite. E contaremos os corpos, apenas lembre-se disso, certo? Se você deixou pelo menos um filhote escapar, eu vou expulsá-lo do Hellhole. Agora é melhor você ir embora. Boa noite. Felizmente, poucos filhotes conheciam o humano o suficiente para entender completamente as palavras de Cruella, mas todos sentiram que ela estava mal. E enquanto se dirigia para a porta, ela deu um chute em um cachorrinho que estava perigosamente perto dela. Estava mais assustado do que magoado, mas soltou um grito alto de angústia. Vários dos filhotes maiores rosnaram indignados para Cruella. Lucky, lembrando-se da vez em que ele mordiscou sua orelha, gritou apressadamente: "Não mordam ela, rapazes. Ela está gostosa." Então Cruella chegou ilesa à porta. Ela o abriu e a luz da lua brilhou em seu cabelo preto e branco e em sua capa de vison branca absolutamente simples. Então ela olhou de volta para a sala cheia de cachorrinhos. "Adeus, suas feras horríveis", disse ela. "Gostarei muito mais de vocês quando forem peles em vez de filhotes. E simplesmente amarei aqueles que são transformados em meu próprio casaco. Como estou ansioso por isso." Eles a viram passar pelo lago que refletia a Casa Negra e chegar aos grandes portões de ferro, que ela destrancou e trancou novamente, atrás de si. Então, através da silenciosa noite de inverno, ouviu-se o som de um carro potente partindo, seguido pelo toque estridente da buzina mais alta da Inglaterra. Como Pongo e Missy se lembravam bem daquele som aterrorizante. Isso os levou de volta à noite feliz em que estavam ao lado do carro listrado em preto e branco no Outer Circle. Quão seguros e contentes eles estavam então, sem adivinhar quais perigos estavam por vir. Jasper Badum fechou apressadamente a porta da frente, dizendo: "Se tivermos que cuidar dos filhotes, é melhor mantê-los todos no mesmo lugar." Pongo ficou atordoado. Se ao menos ele pudesse pensar. Se ao menos o Sheepdog estivesse lá para aconselhá-lo. Missy sussurrou: "Se você quiser atacar esses vilões, eu te ajudarei, Pongo." Lucky disse rapidamente: "Eles sempre carregam facas." O cérebro de Pongo estava começando a funcionar. "Se os atacarmos, eles podem nos matar", ele sussurrou para Missy. "E então não haverá ninguém para ajudar os filhotes." "Calma. Deixe-me pensar." Os Baduns conversavam em voz baixa. "Uma coisa é certa", disse Jasper. "Não podemos fazer isso esta noite ou perderemos What is My Crime?" Era o programa de televisão favorito deles. Duas senhoras e dois senhores, em trajes de noite impecáveis, tiveram que adivinhar o crime cometido por uma senhora ou um cavalheiro em trajes de noite igualmente impecáveis. Moralistas severos diziam que este programa estava a causar uma onda de crimes e a encher as prisões, porque as pessoas cometiam crimes na esperança de serem escolhidas como concorrentes. Mas o crime geralmente está aumentando e as prisões geralmente estão lotadas, então provavelmente qual é o meu crime? Não tinha feito muita diferença. Ambos os Baduns desejavam aparecer como concorrentes, mas sabiam que nunca seriam escolhidos a menos que cometessem um crime realmente original, e nunca conseguiram pensar em um. Poderíamos matar os filhotes depois de qual é o meu crime? Jasper, disse Saul. Devíamos fazer isso hoje à noite, enquanto eles estão com sono. Eles serão mais perigosos quando estiverem bem acordados. É um incômodo, é isso mesmo, disse Jasper. E seja como for, ficaremos exaustos. Primeiro a matança e depois o esfolamento. Talvez a gente consiga aprender a esfolar, disse Saul.
Então podemos tirar a pele enquanto assistimos à televisão. Ainda assim, 97 filhotes. Disse Jasper. Então um brilho selvagem surgiu em seus olhos. Saul, aposto que ninguém mais assassinou 97 dálmatas. Truque para nós. Isso pode nos levar a qual é o meu crime? Agora você está falando. Disse Saul Badum. Você e eu, em trajes de noite com cravos nas lapelas. E toda a Inglaterra nos observando. Mas precisamos pensar em alguma maneira realmente impressionante de cometer nosso crime. Poderíamos esfolá-los vivos? Eles nunca ficariam parados, disse Jasper. Que tal fervê-los? Pongo sussurrou para Mrs. Teremos que atacar. É a nossa única esperança. Vou conseguir os filhotes maiores para ajudá-lo, disse Lucky, silenciosamente. Todos nós ajudaremos. Posso morder muito bem. E então algo aconteceu. O Cadpig, cujos olhos estavam fixos na tela silenciosa da televisão, deu 3 latidos curtos e agudos. Nenhum ouvido humano saberia que aqueles latidos significavam qual é o meu crime. Mas os irmãos Badum, assustados com o barulho, olharam para o Cadpig. Ao fazê-lo, notou a tela da televisão. Saul Badum soltou um rugido de raiva, Jasper Badum deu um uivo de miséria. Foi-no. Qual é o meu crime? Mas sem nenhum som, é claro. Eles estavam com saudades dele, o seu programa favorito de todos, e justamente quando pela primeira vez tinham esperanças de aparecer nele. Eles se atiraram contra o aparelho de televisão. Saul ligou o som no máximo. Jasper ajustou a imagem. Então eles se jogaram nos colchões, grunhindo de alegria. Eles não vão se mexer durante a próxima meia hora, sussurrou Lucky. Ai, o cérebro do último Pongo entrou em ação total. Instantaneamente ele sussurrou para Lucky. Leve os filhotes para o pátio do estábulo. Sua mãe e eu montaremos guarda nos Baduns. Lucky sussurrou. Se pudéssemos sair pela despensa, poderíamos tomar o café da manhã de amanhã no caminho. Essa é a porta, perto da lareira. Está trancado, mas espero que você consiga destrancá-lo, não é, padre? Pongo nunca tentou destrancar uma porta, mas viu o cão-pastor fazer isso. Sim, Lucky, ele disse com firmeza. Eu posso destrancá-lo. Eles caminharam na ponta dos pés pela cozinha. Então Pongo ficou nas patas traseiras e pegou a flecha entre os dentes. Não iria mudar. Ele descansou os dentes e deu uma boa olhada no ferrolho, à luz do fogo. Ele viu que a maçaneta estava baixada e teria que ser levantada antes que o ferrolho deslizasse. Agora não vamos demorar, disse ele a Lucky, e novamente pegou a maçaneta entre os dentes. Ele levantou e tentou deslizá-lo. Ainda assim, não deslizaria. Ele pensou, Lucky vai perder a confiança em mim, e arrastou até conseguir. Pensei que seus dentes iriam quebrar. Então ele começou a temer que, se o raio disparasse de volta, faria um barulho alto. Nesse momento houve uma explosão de aplausos na televisão, alguém adivinhou um concorrente. Ele havia roubado 200 tampas de banheiro de hotéis. Pongo fez um esforço desesperado. O raio disparou de volta. A porta da despensa se abriu. Eu sabia que você faria isso, pai, disse Lucky, orgulhoso. É só uma questão de saber como, disse Pongo, passando a língua pelos dentes para ter certeza de que ainda estavam todos lá. Uma corrente de ar frio veio da despensa. Era a leiteria quando Hell Hall era uma fazenda e havia madeira ripas em vez de janelas. A luz da lua, brilhando através das ripas,
fazia listras brilhantes no chão de pedra. A carne para o café da manhã dos cachorrinhos já estava disposta em longos comedouros, porque os baduns odiavam trabalhar de manhã cedo. Havia coxos pequenos para os filhotes pequenos e grandes para os filhotes maiores. Pongo disse a Lucky: espere até eu voltar para sua mãe. Então, enquanto ela e eu estamos prontos para atacar os baduns, traga todos os filhotes para cá. Diga a eles que nenhum filhote deve comer até que o último filhote tenha um lugar num coxo. Vou me juntar a você então e dar a ordem para começar a comer. Foi notável a rapidez com que os filhotes saíram da cozinha, sob as instruções sussurradas do sargento Lucky. Fileiras após fileiras marcharam, como crianças saindo de uma escola depois das orações, exceto que os cachorrinhos grandes saíram primeiro, pois estavam mais próximos da porta. Pongo e Mrs. observavam os baduns ansiosamente, pois as centenas de pequenas unhas dos pés faziam barulho no chão da cozinha e havia algumas brigas, fungadas e bufadas, embora nem mesmo o menor latido, pois os filhotes adivinhavam sua origem. Vidas dependiam de seu silêncio. Mas os baduns não tinham olhos e ouvidos para nada além da televisão. Lucky deixou seus próprios irmãos e irmãs para o último, e o último a sair foi o Cadpig. Ela era uma cachorrinha inteligente e entendia perfeitamente que precisava fugir, mas, como ela odiava sair da televisão. Ela saiu de costas, ainda olhando para a tela. Então Pongo e Mrs. correram rápida e silenciosamente pela grande cozinha vermelha. Eles olharam para trás da porta da despensa e viram que os baduns não haviam se mexido. Quanto tempo mais durará? Qual é o meu crime? Durar? Sussurrou Pongo. 20 minutos, disse o Cadpig, pronta e melancolicamente. Pongo e Mrs. fecharam a porta da despensa. O ferrolho no interior era baixo e fácil de manusear. Pongo disparou imediatamente, enquanto os filhotes olhavam com admiração. Cada filhote tinha seu lugar no coxo, mas nenhum pedaço de comida havia sido comido. 1, 2, 3, alimente! Comandou Pongo. Em 59 segundos, cada pedaço de comida foi comido. Mas e você e mamãe? Disse Lucky. Acho que posso encontrar o jantar de domingo dos baduns. Ele o encontrou em uma prateleira. 2 bifes, de qualidade bastante baixa, mas Pongo e Mrs. os comeram rapidamente. Então Pongo deu às tropas o direito de forragear e liderou uma busca na despensa. Tudo o que era comestível era comido, os filhotes grandes compartilhando com os filhotes de maneira mais justa. Alguma coisa naquele armário? Disse Pongo, finalmente. Só coque para o forno de... O que os baduns fariam quando não encontrassem nenhum filhote na cozinha? Não havia lugar para 97 filhotes no andar térreo do Folly, nem haveria nos quartos lotados do andar de cima, então Pongo marchou com todos para a charneca. Quando o último filhote saiu, o Sheepdog chegou. A princípio, ele pensou que Pongo havia começado a fuga de forma imprudente e cedo demais, mas quando ouviu os fatos verdadeiros, elogiou muito Pongo e ficou particularmente satisfeito porque todos os filhotes foram alimentados antes de escapar. Isso foi ideia do sargento Lucky, disse Pongo, orgulhoso. Bom trabalho, sargento Arior, disse o coronel. Mas para onde vamos? Perguntou Mrs., ansiosamente. Olha, os cachorrinhos estão tremendo. Estavam mesmo, pois embora não estivesse muito frio, parecia terrivelmente frio para todos depois da cozinha quente. O cão-pastor parecia preocupado, não que alguém pudesse ver isso, pois suas expressões estavam sempre escondidas pelos cabelos. O que ele faria, a qualquer momento, com 97 cachorrinhos dálmatas e 2 dálmatas adultos? Por fim, ele disse:
pelo menos, nosso grande celeiro para passar a noite. Os filhotes podem se aquecer na palha. Fica a apenas 800 metros do outro lado da charneca. Meia milha. Com pouco para Pongo e Mrs. Quanto terrivelmente para o pequenino Cadpig. Depois de algumas centenas de metros, Pongo estava desesperado com a longa viagem até Londres que o esperava. Os filhotes grandes corriam felizes. Os filhotes de tamanho médio se saíram muito bem. Mesmo a maioria dos filhotes menores parecia capaz de uma caminhada razoavelmente longa. Mas os menores filhotes de todos, a própria família de Pongo, como poderiam caminhar mais de 112 quilômetros? Lucky, Pet, Rolly Polly e os outros meninos lutaram bravamente, mas as meninas tropeçaram e ofegaram e tiveram que descansar muito. Quanto ao Cadpig, ela nunca teria alcançado a fazenda se o cão pastor não lhe tivesse dado uma carona. Ele se deitou e ela subiu em suas costas e segurou seus longos cabelos com os dentes. Mesmo assim, ela quase escorregou 2 vezes. Ela nunca conseguiria ficar em nossas costas tranquilas, disse Mrs. Pongo. Se eu pudesse empurrá-la em um carrinho de boneca. Você não conseguiria andar até Londres nas patas traseiras, disse Pongo, mesmo que tivéssemos um carrinho de bebê. Finalmente chegaram ao grande celeiro nos fundos da fazenda onde morava o coronel. Os filhotes cansados aconchegaram-se no feno e na palha e adormeceram instantaneamente. Pongo, Mrs. e o coronel ficaram na porta tentando fazer planos. O coronel disse: não posso mantê-lo aqui por muito tempo. Você seria encontrado. Além disso, eu não conseguiria alimentar tantos. Precisamos levá-lo a Londres em etapas fáceis, apenas alguns quilômetros por dia. Mas onde dormiremos? Onde encontraremos comida? Disse Pongo, ansioso. Vai precisar de uma organização tremenda, disse o coronel. Espero organizar a primeira etapa imediatamente, até Midnight Barking. Devo latir a alguma distância da fazenda ou acordarei meus animais de estimação. Pongo se ofereceu para latir com ele, mas o cão pastor não quis ouvir falar disso. Vocês dois devem descansar. Já são quase 10 horas. Se meu plano der certo, vou acordá-los às 4, quando ainda haverá mais de 3 horas de escuridão. Isso será tempo suficiente para levá-los ao lugar que eu tenho em mente. Mas minha filha menor está muito fraca, disse Mrs. Como ela pode fazer alguma viagem? O coronel sorriu, não que alguém pudesse perceber isso. Eu tenho um plano para a garotinha, disse ele. Agora, durmam, vocês dois. Então Pongo e Mrs. foram para o celeiro escuro e farejaram a própria família. Apenas Lucky se mexeu, ele disse que tentava dormir com um olho aberto, para ficar alerta. Você fecha os 2 olhos, disse Mrs. com firmeza. E Lucky o fez, muito feliz agora que seus pais estavam lá para assumir o controle. O que aconteceria se fôssemos encontrados aqui? Perguntou Mrs. Certamente as pessoas da fazenda são gentis? Eles não nos machucariam. Pongo estava pensando sobre isso. Ele imaginou que, como havia tanta coisa nos jornais sobre ele, Mrs. e sua família, todos poderiam voltar em segurança para os Dearlys. Mas os outros cachorrinhos, o que aconteceria com eles? Mesmo o querido e gentil Dearlys não aceitaria 82 cachorrinhos que eles não conheciam. Os coitados seriam mandados para uma delegacia, qualquer coisa poderia acontecer com eles. Mas se uma vez que os Dearlys os vissem, todos os cachorrinhos de repente pertenceriam aos Dearlys, assim como de repente pareciam pertencer para ele, na cozinha escura.
De alguma forma, ele deveria levar todos eles para Londres. Missy sentiu o mesmo, mas não via como o Cadpig e algumas de suas irmãs fariam a viagem. Bem, durma agora, disse Pongo, dando-lhe uma lambida amorosa. Você está feliz por não ter, afinal, mordido um humano? Os Baduns não são mais Ufnan do que Cruella, disse Mrs. Mesmo assim, estou feliz por não ter que sujar os dentes. Eles não teriam adormecido tão facilmente se soubessem o que o cão pastor acabará de ver. Do outro lado da charneca, lanternas se moviam. Os Baduns estavam fora, em busca dos cachorrinhos desaparecidos.